Richard era o tipo de homem que o mundo costumava admirar, ou invejar. Aos 42 anos, havia construído do zero um império no ramo da tecnologia. Era inteligente, determinado e, para muitos, um exemplo vivo de sucesso. Morava em uma mansão nos arredores de Seattle, cercada por altos muros, jardins impecáveis e segurança reforçada. Lá dentro, tudo parecia perfeito. Mas o que ninguém imaginava era que, por trás de todo aquele luxo, havia um silêncio que o consumia dia após dia. Depois que sua esposa, Amanda, faleceu em um trágico acidente de carro, Richard mergulhou de cabeça no trabalho. Tentava preencher o vazio com reuniões, números e metas, mas havia algo que ele não conseguia controlar: o olhar distante do seu filho, Noah, de apenas 6 anos. O menino, desde a perda da mãe, se fechara em um mundo próprio. Falava pouco, comia mal e quase nunca sorria. Parecia carregar um peso que nenhuma criança daquela idade deveria suportar. Richard se sentia perdido. Não sabia lidar com a dor do filho nem com a sua própria. O tempo passava, mas as paredes daquela casa pareciam cada vez mais frias. Os brinquedos que antes enchiam o corredor agora estavam guardados em caixas. O riso que ecoava nas manhãs se transformara em um silêncio cortante. Foi nesse ponto de desespero que Richard decidiu contratar uma babá, alguém que pudesse cuidar de Noah, ajudá-lo a voltar a ser criança, a sorrir de novo. A escolhida foi Clara, uma mulher de 30 e poucos anos com um olhar calmo e uma voz doce. Tinha boas recomendações e parecia realmente gostar de crianças. Quando se apresentou, Noah apenas a observou com desconfiança. Ficou quieto, segurando o ursinho de pelúcia que herdara da mãe. Mas, ao contrário de outras babás que haviam desistido após poucos dias, Clara não forçou a aproximação. Limitou-se a estar presente, pacientemente todos os dias. As primeiras semanas foram silenciosas, quase sufocantes. Clara chegava cedo, preparava o café da manhã, tentava conversar, mas Noah mal respondia. Ainda assim, algo nela chamava a atenção. Havia uma ternura que Richard, mesmo sem admitir, não via há muito tempo. Às vezes, quando passava apressado para o trabalho, ele via Clara no jardim, tentando ensinar Noah a plantar pequenas flores. Outras vezes, ouvia o som suave de um piano vindo da sala, o mesmo piano que Amanda costumava tocar. Clara parecia, de algum modo, devolver vida àquela casa. Mas, como acontece com quem já perdeu demais, Richard era um homem desconfiado, e foi essa desconfiança que o levaria a tomar uma decisão que mudaria tudo. Certa noite, enquanto trabalhava até tarde no escritório, Richard ouviu risadas vindo da sala. O som era leve e espontâneo, e por um instante seu coração disparou. Era Noah rindo. Fazia meses, talvez mais de um ano, que ele não ouvia aquele som. Curioso, Richard saiu do escritório e foi até o corredor. Parou antes de ser visto. Clara e Noah estavam sentados no chão, construindo uma pequena cidade com blocos de montar. A babá imitava vozes engraçadas e o menino gargalhava. Richard ficou parado, observando aquela cena dividido entre emoção e estranheza. Uma parte dele se comovia, outra sentia uma pontada de ciúme. Era como se estivesse vendo alguém ocupar um espaço que antes era de Amanda e que ele próprio nunca conseguiu preencher. Naquela noite, pela primeira vez, Richard dormiu com o coração leve. Mas no dia seguinte algo começou a incomodá-lo. No trabalho, enquanto mostrava relatórios a investidores, a imagem de Clara e Noah não saía da sua cabeça. Será que estava certo em deixar uma estranha passar tanto tempo sozinha com seu filho? Ele confiava nela, ou apenas queria acreditar que podia confiar. As dúvidas cresceram como uma sombra silenciosa. E quando um amigo, durante um jantar, comentou sobre um caso recente em que uma babá havia sido flagrada maltratando uma criança, o medo tomou conta. Hoje em dia ninguém é de confiança, disse o amigo. A frase ficou ecoando na mente de Richard por dias, até que, numa noite chuvosa, ele tomou uma decisão. Instalaria câmeras escondidas pela casa, não porque quisesse pegar Clara em algo ruim, dizia a si mesmo, mas para garantir a segurança de Noah. Uma justificativa que soava mais como autoproteção do que como cuidado real. As câmeras foram instaladas discretamente em pontos estratégicos: sala, cozinha, corredor e o quarto de brinquedos. Richard conectou tudo a um aplicativo em seu celular.
de modo que poderia assistir às gravações em tempo real de onde estivesse. Naquela manhã, saiu para o trabalho tentando não pensar no assunto, mas o peso da culpa o acompanhava. Sabia que estava invadindo a privacidade de alguém que não merecia desconfiança, mas também sabia que, se algo acontecesse com Noah, ele nunca se perdoaria. Durante alguns dias tudo parecia normal. As imagens mostravam Clara cuidando do menino com carinho. Ela lia histórias, preparava o almoço, arrumava os brinquedos. Às vezes, apenas se sentava no sofá assistindo desenhos com Noah. Nada suspeito, nada estranho. Mas o que Richard veria depois não seria o que ele esperava. Numa tarde de sexta-feira, enquanto participava de uma reunião importante, Richard recebeu uma notificação no celular. Movimento detectado. Sala de estar. Por instinto, abriu o aplicativo. A imagem mostrou Clara ajoelhada diante de Noah, falando algo com ternura. De repente, ela o abraçou, e o menino começou a chorar, mas não de tristeza. Chorava como quem, depois de muito tempo, se permite sentir. Richard ficou sem entender. Aquilo o tocou, mas também o perturbou. Por que Noah reagia daquela forma? Mais tarde, quando chegou em casa, perguntou casualmente ao filho como havia sido o dia. O menino respondeu com um simples: "Foi bom, papai. Clara me ajudou a lembrar da mamãe." Essas palavras caíram sobre ele como um raio. Lembrar da mamãe? Como assim? Richard não conseguiu dormir naquela noite. Abriu novamente as gravações, avançando e retrocedendo, tentando entender o que havia acontecido. E foi aí que ele viu algo que fez seu coração gelar. Na gravação, Clara estava sentada ao piano, com Noah no colo. Ela tocava suavemente uma música que Amanda costumava tocar para o menino antes de dormir. A mesma melodia que, desde o acidente, Richard não tinha coragem de ouvir. E o que ele viu a seguir o deixou paralisado. Noah olhava para o piano e, entre lágrimas, dizia: "Eu lembro dela, Clara. Ela sempre dizia que eu era sua música preferida." Richard fechou o laptop com força, tomado por uma mistura de raiva, dor e confusão. Como aquela mulher ousava mexer em algo tão sensível? Como podia reviver memórias que ele tentava enterrar há tanto tempo? Nos dias seguintes, ele mal falava com Clara. Observava-a à distância, com o olhar frio de quem já não sabia em quem confiar. Mas dentro dele, uma batalha silenciosa se travava. A razão dizia que ela era uma boa mulher. O medo dizia que ela escondia algo. E o medo, como sempre, acabou vencendo. Na segunda-feira seguinte, Richard ligou para a empresa de segurança e pediu que ampliassem o sistema de câmeras. Agora, queria ver tudo, cada movimento, cada gesto, cada olhar. E foi a partir daí que o verdadeiro choque começou. Nos dias seguintes, Richard tornou-se um homem obcecado. Mal acordava e já abria o aplicativo das câmeras. No trabalho, fingia prestar atenção em reuniões, mas seus olhos estavam sempre voltados para o celular, onde assistia, em silêncio, a cada gesto de Clara e Noah. O tempo que antes era consumido por planilhas e contratos, agora era tomado por olhares suspeitos, pausas em vídeos e anotações em um pequeno caderno que ele escondia na gaveta da escrivaninha. Mas quanto mais assistia, menos entendia. Não havia nada que indicasse descuido, maldade ou falsidade em Clara. Pelo contrário, tudo o que ela fazia parecia repleto de carinho genuíno. Ela ensinava Noah a desenhar, lia histórias à noite e, às vezes, o fazia rir com pequenas dramatizações. Mesmo assim, algo dentro de Richard o impedia de relaxar. Era como se sua mente se recusasse a aceitar que alguém pudesse ser tão boa sem esconder um motivo. Numa noite de quarta-feira, a chuva caía forte lá fora. Richard estava sozinho em seu escritório, com uma xícara de café que já esfriara há horas. A mansão estava em silêncio, exceto pelo som do vento batendo nas janelas. Quando o relógio marcou 11 da noite, ele decidiu revisar as gravações daquele dia. Clicou no vídeo da sala de estar e avançou até o final da tarde. Clara estava sentada no chão, com Noah ao lado, desenhando. De repente, o menino começou a falar algo, mas sua voz era baixa demais para o microfone captar com clareza. Richard aumentou o volume, aproximou-se da tela, tentando entender. Foi então que viu algo curioso. Noah apontava para um retrato antigo na parede, uma foto de Amanda sorrindo, segurando-o nos braços, e começou a chorar silenciosamente. Clara o abraçou, acariciando-lhe o cabelo.
Richard prendeu a respiração. Ela não tentou distrair o menino, não fugiu do assunto, apenas o ouviu. Depois de alguns segundos, Noah sussurrou algo que gelou o coração do pai. Mamãe me disse que ia voltar quando eu aprendesse a cantar a música dela de novo. Clara sorriu com ternura e respondeu: ela vai sempre voltar, Noah, mas dentro de você. Cada vez que você canta, ela te ouve. Richard pausou o vídeo. Por alguns instantes, ficou imóvel. Aquela frase ecoou na cabeça dele como um sussurro distante. Ela vai sempre voltar dentro de você. E pela primeira vez, ele sentiu que o problema talvez não estivesse em Clara, talvez estivesse nele, em sua própria recusa em deixar o filho lembrar da mãe. Mas o pensamento foi logo afastado. Seu orgulho era maior que sua sensibilidade. Ele fechou o laptop e levantou-se, decidido a confrontá-la. Na manhã seguinte, desceu as escadas com passos firmes. Clara estava preparando o café da manhã com Noah. O cheiro de panquecas enchia o ar. Richard observou por um instante antes de falar. Clara, podemos conversar um minuto? Ela assentiu limpando as mãos no avental. Foram até a sala onde o tom do ar mudou. Eu revi as gravações das câmeras, começou ele, tentando manter a voz neutra. Clara arregalou os olhos, surpresa. Câmeras? Sim, eu instalei algumas para garantir a segurança do Noah. E vi você, tocando o piano, falando sobre Amanda. O silêncio que se seguiu foi pesado. Clara abaixou o olhar, respirou fundo e respondeu com calma. Eu só queria ajudar o Noah a lidar com o que sente. Ele fala da mãe quase todos os dias, mas percebo que tem medo de mencionar o nome dela perto do senhor. Eu achei que talvez fosse importante deixá-lo lembrar. Richard franziu o senho, ofendido e confuso. Você não tinha o direito de decidir o que é importante para meu filho. Clara manteve a serenidade, mas seus olhos começaram a marejar. Com todo respeito, senhor. Às vezes o que uma criança precisa não é o que os adultos acham certo. Noah não precisa esquecer. Ele precisa lembrar para poder seguir em frente. As palavras o atingiram como um golpe. Richard não respondeu. Apenas a dispensou com um gesto frio e subiu para o escritório, onde passou o resto da manhã tentando trabalhar, sem conseguir se concentrar. Mas o que ele não sabia era que naquele mesmo dia, algo estava prestes a acontecer, algo que mudaria completamente sua percepção sobre tudo. À tarde, enquanto revisava e-mails, seu celular vibrou com uma nova notificação. Movimento detectado. Quarto de brinquedos. Ele abriu o aplicativo, esperando ver Noah brincando, mas o que viu o deixou intrigado. Clara não estava lá. O menino estava sozinho, sentado no chão, com o tablet nas mãos. Falava baixo, como se conversasse com alguém. Richard aumentou o volume tentando entender, mas o microfone captava apenas trechos. Oi, mamãe. Eu tô bem. Clara me ajuda, sabia? Eu ainda lembro da música. Por um momento, o coração de Richard parou. O menino parecia falar com o nada, ou com alguém que só ele podia ver. Seria apenas imaginação infantil ou algo mais profundo? Movido por uma mistura de curiosidade e medo, ele começou a investigar. Passou horas revendo gravações antigas, tentando encontrar outros momentos em que o filho fizesse o mesmo. E encontrou. Em várias ocasiões, Noah parecia conversar com alguém invisível. Às vezes, sorria. Outras, chorava. Mas havia um detalhe que o deixou arrepiado. Toda vez que isso acontecia, uma melodia suave, quase imperceptível, surgia de fundo. A mesma melodia que Amanda costumava tocar no piano. Richard sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. Levantou-se, foi até a sala e olhou para o piano coberto de poeira. As teclas pareciam intocadas havia meses. Ele levantou a tampa, hesitante, e apertou uma nota. O som ecoou pelo cômodo, frio, vazio. Mas dentro dele, algo se mexeu. Memórias adormecidas começaram a emergir. Amanda sorrindo, Amanda cantando, Amanda embalando Noah no colo. De repente, ele ouviu passos atrás de si. Clara estava parada à porta, observando-o com um olhar sereno. Noah sente falta disso, ela disse suavemente. Dessa música, desse som. Ele sente falta do senhor, Sr. Richard. Ele desviou o olhar, tentando conter a emoção. Eu não sei mais como ser pai. Clara se aproximou, sem medo. Então comece tentando sentir de novo. Ele não precisa de um homem perfeito. Precisa de um pai presente. As palavras ecoaram no ar, simples e dolorosamente verdadeiras.
Richard sentou-se ao piano, as mãos trêmulas. Tocou uma nota, depois outra. E de repente, sem perceber, começou a tocar a mesma canção que Amanda costumava tocar. Noah apareceu na porta com os olhos arregalados. Ficou parado por alguns segundos e então correu até o pai, abraçando-o com força. Richard sentiu as lágrimas caírem. Por tanto tempo, havia tentado apagar o passado, mas agora percebia que, ao fazer isso, havia apagado também o presente. Por alguns dias, a casa voltou a ter vida. O piano tocava quase todas as noites, e Noah sorria com frequência. Clara se tornara uma presença indispensável, não apenas para o menino, mas para o próprio Richard. Havia algo na forma como ela enxergava o mundo que o fazia querer ser melhor, mas a paz durou pouco. Certa noite, uma notificação diferente chegou ao celular. Movimento detectado, corredor 0247 da manhã. Richard, meio sonolento, abriu o aplicativo. As imagens mostravam Clara caminhando pelo corredor, descalça, com uma expressão tensa. Ela entrou no quarto de Noah. O coração de Richard disparou. Por que ela estava ali àquela hora? Ele aumentou o brilho da tela, observando atentamente. Clara sentou-se à beira da cama e começou a cantar baixinho, a mesma melodia. Mas havia algo estranho. Ela chorava. Richard não sabia o que pensar. A mulher parecia tomada por uma dor profunda, como se aquela canção significasse tanto para ela quanto para o próprio Noah. E naquele instante, Richard não conseguiu dormir naquela noite. Sua mente. A imagem de Clara sozinha no quarto do filho, cantando e chorando, o perseguiu como um fantasma. Virava-se de um lado para o outro na cama, enquanto as dúvidas se acumulavam em sua mente. Quem era aquela mulher de verdade? Por que aquela música parecia carregada de tanta emoção para ela? E, acima de tudo, por que ele tinha a sensação de que estava prestes a descobrir algo que mudaria tudo? Ao amanhecer, Richard foi direto para o escritório e abriu o sistema de gravações. Rebobinou o vídeo da madrugada e assistiu novamente, quadro a quadro. Clara se sentava ao lado de Noah, acariciava-lhe o rosto, cantava a canção e, em certo momento, levava a mão ao bolso, tirava algo pequeno, uma foto, e a observava com lágrimas nos olhos. Richard pausou a imagem e deu zoom. A foto estava parcialmente coberta pela mão dela, mas o suficiente para reconhecer algo, o rosto de Amanda, e ao lado, uma criança que não era Noah. O coração de Richard gelou. O que está acontecendo aqui? Murmurou para si mesmo. Ele não sabia se sentia raiva, medo ou confusão, mas precisava entender. Naquele mesmo dia, esperou Clara sair para buscar Noah na escola e, sozinho em casa, foi até o quarto de hóspedes onde ela dormia. A porta estava destrancada. O quarto era simples, arrumado, mas havia uma pequena caixa de madeira sobre a cômoda. Richard hesitou por um segundo, mas sua curiosidade falou mais alto. Abriu a caixa. Dentro havia cartas antigas, fotos e uma pulseirinha de maternidade de hospital. Ele pegou uma das cartas e começou a ler. Era escrita à mão, em papel amarelado. Querida Amanda, sei que talvez um dia nossos caminhos se cruzem de novo, mas se isso acontecer, quero que saiba que eu nunca deixei de te amar como irmã. Sei que o destino foi cruel conosco, mas espero que o menino que você trouxe ao mundo seja tudo aquilo que eu não pude ter. Richard parou. As mãos tremiam. Amanda nunca lhe contara que tinha uma irmã. Ou será que... Pegou outra carta. Minha querida Clara, não se culpe. Eu sei o quanto tudo foi doloroso, mas não é sua culpa. Quando este bebê nascer, prometo que vou encontrar uma forma de perdoar o passado. Eu quero acreditar que podemos começar de novo. O ar sumiu de seus pulmões. Clara. A carta era para ela. Amanda a chamava de minha querida Clara. Richard sentou-se na beira da cama, tentando organizar os pensamentos. Então era isso. Clara era irmã de Amanda, a tia de Noah, e ele nunca soube. De repente, tudo começou a fazer sentido. O modo como ela conhecia as músicas, a forma como falava sobre Amanda, o olhar carregado de saudade quando mencionava o passado. Mas, ao mesmo tempo, novas perguntas surgiram. Por que ela nunca contou? E por que Amanda havia escondido a existência dela? O som da porta de entrada se abrindo o tirou do transe. Clara e Noah haviam voltado. Richard colocou tudo de volta na caixa e desceu as escadas, o coração disparado. Quando ela o viu, percebeu imediatamente que algo estava diferente. Senhor Richard, está tudo bem? Ele respirou fundo,
tentando conter a emoção. Acho que precisamos conversar. Agora. Foram até a sala. Noah subiu para brincar no quarto, alheio à tensão no ar. Richard caminhou até a janela sem conseguir encará-la diretamente. Eu sei quem você é. Clara empalideceu. Do que está falando? As cartas, as fotos. Eu vi tudo. Você é a irmã da Amanda. Por um instante, o tempo pareceu parar. Clara levou as mãos ao rosto. As lágrimas começaram a cair antes mesmo que ela respondesse. Eu queria contar, mas não sabia como. Eu não sabia se o senhor me deixaria ficar. Richard se virou, confuso e ferido. Por que esconder algo assim? Amanda nunca me disse que tinha uma irmã. Clara respirou fundo, a voz trêmula, porque ela me odiava. E com razão. O silêncio se instalou novamente. Richard se aproximou, sem entender. Odiava? Por quê? Clara enxugou as lágrimas, tentando encontrar força para falar. Anos antes de ela conhecê-lo, eu fiz uma escolha terrível. Eu e Amanda crescemos em um lar difícil, com pais ausentes. Eu era a mais velha, mas acabei me envolvendo com pessoas erradas, tomando caminhos errados. Houve um acidente e, por minha culpa, ela perdeu algo muito importante. Ela fez uma pausa longa, engolindo o choro. Um bebê, nosso primeiro sobrinho. Eu era quem deveria cuidar dela naquele dia, mas eu não estava lá. E Amanda nunca me perdoou. Richard ficou sem palavras. A revelação o atingiu como um soco. Clara continuou. Quando soube da morte dela, meu mundo desabou. Eu tinha passado anos tentando encontrá-la, mas ela nunca quis me ver. Então, quando soube do acidente e descobri que Noah estava sozinho, eu não consegui ficar parada. Eu precisava me redimir. Precisava cuidar dele de alguma forma. Ela se ajoelhou diante dele, as lágrimas caindo sem controle. Eu não vim aqui por pena nem por arrependimento. Eu vim porque queria dar ao Noah o amor que eu não dei à Amanda. Queria que ele sentisse que ainda tinha alguém da família dele aqui. Richard ficou em silêncio por longos segundos. Dentro dele, tudo se misturava. Raiva, tristeza, empatia. Mas quando olhou para Clara, para aquele rosto devastado pela culpa e pelo amor, percebeu algo. Ela não era uma ameaça. Era uma ferida viva tentando cicatrizar. Ele se aproximou lentamente, sentou-se ao lado dela e disse: Amanda, ela teria perdoado você. Clara o olhou surpresa. O senhor acha? Eu tenho certeza. Ela acreditava que o amor era maior do que o passado. E vendo o que fez pelo Noah, eu sei que ela te veria como eu vejo agora. Alguém que só queria consertar o que o destino destruiu. Clara desabou em choro. E pela primeira vez, Richard também chorou com ela. Ali naquele silêncio carregado de emoção, dois mundos quebrados se encontraram. Depois de alguns minutos, Noah apareceu no topo da escada, observando os dois. Papai, por que a Clara está chorando? Richard olhou para o filho e sorriu com ternura. Porque às vezes, meu filho, a gente chora quando encontra o que faltava na gente. Noah desceu as escadas e abraçou Clara com força. Não chora, tia Clara. Ela ficou imóvel por um instante. E então, sorriu entre lágrimas. Oh, tia, eu ouvi você e o papai falando, disse o menino. Você é da mamãe, né? Eu sabia. Richard e Clara se entreolharam, emocionados. Noah, com sua pureza infantil, havia resumido o que os adultos levaram anos para entender, que o amor verdadeiro nunca se perde, apenas muda de forma. Nos dias seguintes, a casa voltou a ter uma energia diferente. O piano voltou a tocar, as risadas ecoaram pelos corredores e, aos poucos, Richard percebeu que Clara não era apenas uma babá. Era o elo que faltava entre o passado e o futuro. Mas o destino ainda guardava uma última prova, uma última lição que testaria o perdão, a fé e o amor deles. Certa noite, enquanto arrumava algumas caixas antigas, Richard encontrou um envelope endereçado a ele, com a caligrafia de Amanda. O coração acelerou. Abriu com cuidado. A carta dizia: se você estiver lendo isso é porque talvez eu não esteja mais aí. Mas quero que saiba, se um dia Clara aparecer, deixe-a ficar. Ela carrega o mesmo sangue que eu e o mesmo arrependimento. Ela vai cuidar de vocês, mesmo que o mundo não entenda. E quando ouvir nossa música, lembre-se, o amor nunca morre, ele apenas muda de lugar. As lágrimas escorreram sem que ele pudesse conter. Amanda havia previsto tudo. De algum modo, ela sabia que o destino traria Clara de volta. E agora tudo fazia sentido. Richard guardou a carta com carinho.
e naquela noite desceu até a sala. Clara estava ao piano, com Noah dormindo no colo. Ele se aproximou em silêncio, colocou a carta ao lado dela e, sem dizer uma palavra, começou a tocar junto. A melodia preencheu a casa como um sussurro de reconciliação, e pela primeira vez desde que Amanda se fora, Richard sentiu paz. Os meses seguintes foram como um novo amanhecer para Richard, Noah e Clara. A mansão, que antes parecia fria e silenciosa, agora respirava vida novamente. O som das risadas infantis ecoava pelos corredores, misturando-se ao aroma de panquecas nas manhãs e ao som suave do piano nas noites. Cada canto da casa, antes tomado por lembranças dolorosas, começou a se preencher com novas memórias, não para substituir as antigas, mas para dar a elas um novo significado. Richard mudou. O homem rígido, racional e fechado para o mundo deu lugar a alguém mais humano, mais presente, mais sensível. Ele havia aprendido, da forma mais dura possível, que proteger demais pode significar afastar, e que o amor não está em vigiar quem cuidamos, mas em confiar, em permitir que o outro também nos salve. Clara, por sua vez, transformou-se em parte inseparável daquela nova família. Já não era apenas a babá. Era a ponte entre o passado e o presente. A lembrança viva de Amanda, que agora podia ser celebrada sem dor. Ela continuava tocando o piano todas as noites, mas agora não chorava, sorria. Noah sentava-se ao lado dela, acompanhando cada nota com olhos atentos, aprendendo pouco a pouco a tocar as mesmas músicas que um dia embalavam o amor de seus pais. Uma tarde, enquanto Clara ensinava Noah a tocar a melodia favorita de Amanda, Richard entrou discretamente na sala, observando-os com ternura. O menino errava as notas, ria, recomeçava. Clara, paciente, corrigia com suavidade. Era uma cena simples, mas para Richard significava o mundo. Pela primeira vez em anos, ele sentiu que o lar estava completo. Amanda estava ali, não em corpo, mas em presença, em cada sorriso, em cada gesto de amor. À noite, quando Noah adormeceu, Clara e Richard ficaram na varanda. O céu estava limpo, cheio de estrelas. Por um tempo ficaram em silêncio, apenas ouvindo o som do vento e o bater suave das folhas. Então Richard falou: "Sabe, por muito tempo eu pensei que o amor fosse algo que se conquista, mas agora eu entendo que ele é algo que se permite." Clara sorriu, o olhar distante, sereno. Amanda dizia algo parecido. Ela acreditava que o amor não acaba, só muda de forma, que quando alguém vai embora, outra pessoa aparece para continuar a história. Ele a olhou por um instante, tocado pelas palavras. "E foi isso que você fez." Clara desviou o olhar, emocionada. "Eu só quis reparar o que o tempo quebrou." Richard aproximou-se e respondeu: "Não, Clara, você não reparou, você reconstruiu." As palavras pairaram no ar, leves e sinceras. Clara sentiu as lágrimas virem, mas dessa vez não eram de tristeza, e pela primeira vez, Richard não conteve o impulso. Segurou sua mão. Não havia mais barreiras entre eles, apenas compreensão. O toque foi silencioso, mas dizia tudo o que as palavras não precisavam dizer. Naquela noite, antes de dormir, Richard foi até o quarto de Noah. O menino dormia profundamente, abraçado ao mesmo ursinho de pelúcia que a mãe lhe dera. Richard se aproximou, cobriu-o com o cobertor e ficou ali observando por alguns minutos. Lembrou-se das noites em que ele mesmo assistia o filho pelas câmeras, cheio de medo e desconfiança. Agora, tudo o que sentia era gratidão. Aquela necessidade de vigiar, de controlar, havia se dissolvido no amor. Antes de apagar a luz, ele sussurrou: "Obrigado, meu filho, por me ensinar o que é confiar de novo." Nos dias seguintes, Richard decidiu remover todas as câmeras da casa. Chamou o técnico da empresa de segurança e, enquanto os dispositivos eram retirados um a um, sentiu como se tirasse pesos invisíveis de dentro de si. Cada clique de desligamento era uma libertação. Quando o último aparelho foi removido, ele respirou fundo e sorriu. "Agora sim, estamos livres." Com o tempo, as feridas foram cicatrizando. Clara começou a estudar música novamente e passou a dar aulas voluntárias para crianças órfãs. Um gesto que, para ela, era mais do que um trabalho. Era redenção. Richard apoiava todas as iniciativas, ajudando com recursos e abrindo o espaço da própria casa para as aulas. E Noah, sempre curioso e alegre,
tornava-se o pequeno maestro daquele lar renovado. Certa tarde de domingo, durante uma das aulas de piano, Clara chamou Richard para a sala. Tem algo que quero que veja. O homem se aproximou curioso. Noah estava sentado ao piano, preparado para tocar sozinho pela primeira vez. Essa é para mamãe, disse o menino antes de começar. As notas começaram suaves, hesitantes, depois firmes, cheias de sentimento. Era a música de Amanda, mas tocada com um toque novo, leve, cheio de esperança. Quando a última nota soou, o silêncio tomou conta do cômodo por um instante, seguido por aplausos e lágrimas. Richard o abraçou com força e Clara se juntou a eles, sorrindo. Ela ouviu Noah, disse ela. Você acha? Perguntou o menino, olhando para o céu pela janela. Eu não acho, eu sinto, respondeu Richard, com a voz embargada. Aquela cena se gravou na memória de todos, não apenas como uma lembrança, mas como um renascimento. O passado deixara de ser um fardo, agora era uma ponte. Amanda vivia ali entre eles na música, nas risadas, nos gestos de amor. Meses depois, em uma manhã de primavera, Richard levou Noah e Clara ao cemitério onde Amanda estava enterrada. Era a primeira vez que o menino ia até lá desde o acidente. Levaram flores brancas, as preferidas dela. Noah se ajoelhou, colocou as flores sobre a lápide e começou a cantar baixinho a melodia que aprendera. Richard e Clara se entreolharam, emocionados, e se juntaram a ele. O vento soprou levemente, e por um instante todos sentiram o mesmo arrepio, como se o ar tivesse se tornado mais leve, como se Amanda realmente estivesse ali. Quando a canção terminou, Noah olhou para o pai e perguntou: Papai, agora a mamãe tá feliz? Richard sorriu com lágrimas nos olhos. Tá, filho, porque agora a gente também tá. Eles ficaram ali por um tempo, em silêncio, apenas sentindo o momento. E foi então que Richard compreendeu de forma definitiva tudo o que aquela jornada significava, que o amor verdadeiro não é sobre o que se perde, mas sobre o que se transforma, e que às vezes Deus usa a dor para reconstruir o que o orgulho destruiu. Na volta para casa, o sol começava a se pôr. A estrada estava banhada por uma luz dourada, e Noah, cansado, adormeceu no banco de trás. Clara, ao lado de Richard, olhava pela janela, pensativa. Ele quebrou o silêncio com uma voz calma. Amanda tinha razão. Sobre o quê? Sobre o amor. Ele nunca morre. Clara virou o rosto e sorriu, segurando a mão dele. Só muda de lugar. E enquanto o carro seguia pela estrada, a última luz do dia refletia no espelho retrovisor, iluminando por um breve instante o rosto sereno de Noah e a expressão tranquila de Richard. Era como se, finalmente, todos estivessem exatamente onde deveriam estar. A dor havia ensinado. O perdão havia curado. E o amor, esse que não se vê nas câmeras nem se mede em controle, havia vencido.